Eu sou capaz de apostar que você já participou de alguma reunião que você considerou que podia ter sido um e-mail. Sou capaz de apostar também que você participou de alguma reunião que você entendia que era muito importante, que existiam assuntos que precisavam ser debatidos e discutidos, mas eles não entraram em pauta. Talvez por falta de organização, talvez por falta de gestão do tempo e a reunião acabou e o assunto que você considerava mais importante não acabou sendo tratado, ou inúmeras outras intempéries que podem ter acontecido durante reuniões. Meu nome é Márcio, esse é o podcast Pérolas e Ostras e neste episódio falaremos sobre reuniões objetivas. Como podemos fazer para que possamos conduzir e ajudar a reuniões serem mais produtivas e objetivas. Aqui no Pérolas e Ostras Podcast, nós estamos revisando algumas obras que trabalham sobre alguns temas que consideramos interessantes e o deste episódio é o tal das reuniões objetivas. Ponto importante, se você está assistindo esse episódio e ainda não assistiu os outros 2 episódios que já foram lançados, você pode, se estiver assistindo pelo YouTube, entrar no canal e assistir, que vai estar entre os vídeos mais recentes, senão você pode clicar em podcast. Se você estiver assistindo através ou ouvindo através do Spotify, você também pode seguir o podcast e também avaliar se você julgar que o que você escutou aqui tem algum valor. Maravilha, protocolo de rede social também. Se você está assistindo pelo YouTube, lembre-se de curtir o vídeo, ajuda muito aqui o canal, porque o YouTube sempre faz um cálculo. Ele calcula a quantidade de visualizações versus a quantidade de tempo que você assistiu, a quantidade de curtidas, que aí entra o seu apertar o botão de joinha, e com base nisso ele recomenda esse conteúdo para outras pessoas. E hoje em dia as pessoas consomem muito mais conteúdos que são recomendados pelo YouTube do que procuras. Então, acho que se o que você ver aqui, você entender que ele tem valor, o conteúdo que está sendo apresentado aqui, quando você clica em curtir, quando você clica em compartilhar e, obviamente, envia para alguém, o algoritmo entende que esse conteúdo tem valor e ele vai recomendar para mais pessoas. E aí, entre tantos conteúdos que tem na internet, acredito que faz sentido a gente recomendar aquilo que a gente acredita que tem valor e que, de certa forma, faz bem para as pessoas, para a humanidade como um todo. Certo? Vamos lá, então. Nosso tema aqui, eu já falei para você, é sobre... Aqui, deixa eu trocar de tela. Reuniões objetivas. O livro que foi revisado aqui é esse que está na minha mão, que está aqui. Reuniões Objetivas, da série Harvard Business Review Press, da série Sua Carreira em 20 Minutos. O livro foi publicado em 2014 e nos Estados Unidos, 2014 nos Estados Unidos, e no Brasil foi publicado em 2022. É a primeira edição, se eu não me engano, isso mesmo, primeira edição, correto. E apesar de ter sido escrito em 2014, ele tem muitas coisas relevantes, mas ele tem algumas coisas que precisam de atualização. E a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso episódio. Deixa eu deixar o livrinho aqui do lado, que ele vai estar aqui, talvez eu busque ele em algum momento. E vamos lá. Eu já falei aqui sobre o livro, enfim, a edição, ok. Vamos lá. Qual é que é a proposta do livro aqui em relação a reuniões objetivas, né? Ele propõe a guiar o leitor, no caso eu guiando você aqui, o ouvinte, o ciclo de vida de uma reunião, vamos assim dizer. Né? Poderia fazer um corte aqui com a música do Rei Leão. De ciclos, enfim, mas eu não vou fazer isso. Né? Enfim, 3 grandes etapas. Preparação. A reunião precisa ser preparada, então precisa de uma definição de pauta, você entender o que você vai falar, você pensar o que você vai falar antes. A condução da reunião, que vai envolver segurança psicológica, comunicação, acordos, uma série de habilidades, as famosas soft skills que vão ser utilizadas ali durante a condução de reunião, e também durante o pós-reunião, que é tão importante quanto as reuniões, porque é onde os assuntos que foram tratados serão destrinchados, serão, de certa forma, executados. Então, é muito importante também o pós-reunião. Porque imagina, se você faz uma reunião, você faz acordos e você não acompanha nada. Você perdeu o tempo de uma reunião para nada. Então, voltamos aqui agora com meus óculos limpos.
Então, ele vai falar aqui sobre escolher as pessoas que participam da equipe, sobre manter a equipe engajada durante a reunião, estratégias, o que não fazer, enfim, quanto tempo você perde o público, vamos assim dizer, depois que você começa. Questão do acolhimento de membros remotos, se é presencial e se é remoto. Aqui já tem uma coisa interessante. Por quê? O livro ele foi publicado em 2000 e... Deixa eu me arrumar aqui. O livro foi publicado em 2014 e lá em 2014, 6 anos antes da pandemia, onde o online e as reuniões online ganharam espaço e peso, eles já falavam sobre abraçar, né, acolher as pessoas que estavam remotas. Mal sabiam, talvez, duvido que alguém tenha acertado essa previsão, de que em 2020 todos estaríamos remotos. Mas enfim, desde questão de gerenciamento de conflitos, tem um capítulo dedicado só para isso, quando a reunião sai dos trilhos. E, em linhas gerais, acho que o grande questionamento é: a reunião que você vai conduzir poderia ter sido um e-mail ou não? Ou é muito importante que essa reunião realmente aconteça? O livro traz um dado de 2004 que apenas 15% do tempo das reuniões são utilizados realmente para pensamento estratégico, para planejamento estratégico. Isso quer dizer que 85% do tempo é conversa fora, é assunto já conversado, debatido, enfim, talvez alguma coisa de outra esfera, mas apenas 15% do tempo é dedicado para planejamento estratégico. E é muito pouco, já que boa parte das reuniões é para se organizar. E aí é um ponto interessante que vai ser falado posteriormente também. Pode existir uma reunião de comunicação? Pode. Mas ela tem um formato diferente, né? Ela não é uma reunião de debate, não é uma reunião de trabalho, é uma reunião de comunicação. Mas a maioria das reuniões, a maioria dos comunicados, eles acabam podendo serem utilizados de outras esferas, de outros meios de comunicação para serem entregues à mensagem. Então, nem sempre a reunião ela é o melhor recurso, porque você tem que ter todo mundo síncrono, você interrompe a agenda de um monte de gente, e hoje, num dia onde o mundo está cada vez mais acelerado, isso pode ser bem negativo para rotina e produtividade. Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de receita também na empresa. Então, é contra-intuitivo, pela ótica de geração de valor de uma empresa, não conduzir bem reuniões. Se você conduz mal reunião, você rasga dinheiro. E esse é um dos primeiros pontos que vão ser falados aqui. Mas vamos lá. Aqui a questão da empatia, né? Enfim, que vai ser importante para a gente entender durante uma reunião e a fazer acordos para que nenhuma pessoa da reunião esteja esperando que algo aconteça na reunião e aquele algo não aconteça. A reunião como ritual, isso é importante, é um ritual e talvez um dos mais negligenciados das empresas. A forma como você conduz reunião é uma forma invisível de disseminar cultura na sua empresa. Essa frase aqui é muito poderosa e talvez nem todo mundo vai conseguir acessar tudo que tem dentro dela, mas eu vou repetir. Reuniões são rituais extremamente poderosos e influentes na construção da cultura da sua empresa. Se você conduz reuniões mal feitas, mal organizadas, bagunçadas, isso vai refletir ao longo do tempo na sua cultura, que acaba sendo, de forma geral aqui, muito simplista, talvez até simplória da minha parte. Cultura é o gerente invisível. Cultura é aquilo que as pessoas respeitam quando ninguém está olhando. Então é o gerente invisível que, quando não tem um gestor perto, como as pessoas se comportam. Eu acho que é uma boa definição de cultura, obviamente é muito mais abrangente que isso, mas então a forma como você conduz uma reunião acaba sendo a forma como você alimenta a cultura. Então você fazer reuniões mal feitas é muito ruim para o teu negócio, para o nosso negócio, para o negócio de qualquer pessoa. Aí tem a questão do modelo Amazon, né, que eu acabei trazendo de fora. Tem uma história que algumas pessoas dizem que outras pessoas dizem que não é assim, mas é uma reflexão interessante, que são reuniões sem PowerPoint, onde você entrega memorandos para as pessoas no início da reunião, as pessoas leem dentro da reunião o memorando,
porque elas não vão ler antes, porque as pessoas não têm tempo no ritmo acelerado que vivemos hoje. Então ela lê durante a reunião os 10 primeiros minutos e a partir dali se debate os temas que foram colocados no memorando, que precisa de planejamento. Ou seja, eu só consigo fazer isso se eu planejei a reunião. Aí eu pergunto, as últimas 5, 10 reuniões que você participou, quantas você planejou ou quantas você chegou e saiu falando com 3 bullets que você anotou num papel de pão? Porque podemos dizer que você planejou a reunião porque você escreveu 3 bullets, mas também podemos dizer que se a tua reunião tem 3 bullets num papel de pão, será que ela precisava existir, essa reunião? Ou será que é algo que poderia ser tratado fora de uma reunião? Então esses são questionamentos que eu deixo para você refletir também. E aí tem questão de uma regra do Google que eu ouvi falar há um pouco tempo, acabei escutando em outro podcast, sobre reuniões também com José Salib Neto e o Sandro Magaldi, onde eles comentam que a reunião no Google dura 50 minutos, no máximo. E se você tá falando e passou dos 50 minutos, as pessoas te deixam falando sozinhas. Te deixam falando sozinho. Elas levantam e simplesmente seguem a vida delas. E na próxima vez você aprende a entregar o que você tem que entregar na reunião em 50 minutos, porque você não quer passar pela vergonha das pessoas levantarem enquanto você está falando. Então acaba sendo uma forma de educar as pessoas a melhorarem seu poder de síntese. Então isso é uma curiosidade interessante que eu acabei trazendo aqui para nós. Questão de aplicação, né? Questão de, primeiro ponto, né? Colocar todo mundo na pauta. Isso é uma coisa que acaba sendo uma ilusão, porque o grande fato é, se uma pessoa precisa estar na reunião só para saber o que está acontecendo, ela não precisa estar na reunião. Ela precisa ser comunicada do que aconteceu depois da reunião. A não ser que exista um processo de desenvolvimento onde é uma reunião gerencial e você está trazendo uma pessoa de operação para que ela aprenda como são construídas as decisões, a não ser que tenha esse objetivo de desenvolvimento, não faz sentido uma pessoa de operação participar de uma reunião gerencial onde ela não vai poder ter poder de voto ou vai ter poder de influência. A não ser que ela esteja ali de forma proposital para servir para abastecer a gerência de informações operacionais. Mas daí ela está na reunião para contribuir e não está na reunião simplesmente para ser informada sobre o que está acontecendo. Então esse é um ponto que eu julgo muito interessante de você entender, cara. Se a pessoa está aqui só para saber o que está acontecendo, ela não precisava estar na reunião. Eu gostei demais desse insight aqui, né? Enfim, reunião não é para fazer reunião. Reunião serve para gerar decisão e execução. É um momento onde você tem um objetivo. Esse vai ser um dos primeiros pontos que a gente vai falar aqui. Qual é o objetivo da reunião? Para que existe essa reunião? O que se está se tratando aqui? Né? A gente vai falar mais sobre isso ao longo aqui do podcast, do episódio. Eu gosto da mentalidade de vencer relógio também. Por quê? Porque o tempo é um desafio, o tempo é importante. Eu gosto muito da mentalidade de você entrar numa reunião e já falar no início da reunião. Pessoal, agora aqui são 16 horas da tarde e a nossa reunião tem previsão de terminar às 16h50 e eu peço o esforço de todo mundo para que a gente consiga vencer o relógio, mas sem ser raso. Então, obviamente, a gente quer profundidade, a gente tem temas mais simples para serem tratados, a gente tem temas mais complexos, porém, eu peço a ajuda de todos para que a gente não se desvie do foco da reunião, do objetivo da reunião, que é ABC. Para que a gente decida como vamos vencer a situação XYZ até o prazo tal. E assim a gente tem a nossa reunião considerada como um sucesso, como atingindo o seu objetivo. E aí você dá esse tom, você explica os porquês e você pede colaboração. Para que as pessoas... Porque, vamos lá, você sabe disso, você já viveu numa reunião. Tem aquela pessoa que fala em reunião só para dizer que entrou na reunião sem contribuir nada. E tem gestor que estimula esse comportamento. Aí você precisa entender o que cultura que você está falando, você está vivendo, você está alimentando. Você está estimulando uma cultura onde você quer repetir coisas que já foram ditas? Você está buscando conexão? Talvez aí seja uma questão interessante, porque você está buscando conexão, você não está buscando objetividade. Talvez esse seja um dos objetivos invisíveis da sua reunião. E aí tudo bem você chamar as pessoas e elas repetirem, elas talvez seriam um pouco prolixas, mas elas contribuírem e sentirem pertencimento. Tem tudo isso que pode estar como um objetivo invisível da sua reunião, com você como líder. Porém, todavia, no entanto,
se você tem um objetivo específico, e quanto mais sobe o nível de hierarquia dentro de uma empresa, menos a gente vai ter essa questão da conexão, porque já existe uma certa segurança em relação às pessoas que estão ali, uma tendência, não quer dizer que é uma realidade, porque tem muita empresa que tudo é de cabeça para baixo, eu sei disso, porém, foco no objetivo para vencer o relógio. Eu gosto muito desse mantra. Bom, vamos tentar vencer o relógio aqui. Né? E você, obviamente, cuidar também que para você fazer essa gestão, né? Pô, vamos voltar pro prumo. Eu sei que esse assunto é importante, mas não é o tópico dessa reunião. Daí você consegue, né, de forma educada, de forma gentil também, dizer para aquela pessoa que aquele tema é relevante, você não está dizendo que o comentário dela não presta, ou é ruim, ou ela talvez seja desviadora de foco, né? Mas que você consiga voltar para o objetivo da reunião. Essa pergunta aqui eu gosto pra caramba. Aqui, ó. Pô, deixa eu botar no modo de leitura. Se eu cancelar essa reunião, o projeto segue. Se eu cancelar essa reunião, acontece alguma coisa de ruim, né? Ou o projeto flui até melhor, né? E aí tem uma frase que eu gosto bastante aqui, que é, pô, antes de marcar o próximo encontro, a próxima reunião, escreva o propósito da reunião em uma frase. Se você não consegue escrever o propósito da reunião que você está marcando em uma frase, talvez você deva desmarcar essa reunião. Seja ou é uma reunião que mereça ser um e-mail. Vamos adiante. Vamos lá, como se prepara para a reunião então? Pô, primeiro passo, propósito, já falei. Né? Você precisa evitar o óbvio não dito, mas você precisa também garantir que existem muitos óbvios que precisam ser afirmados. Então, principalmente quando você está... se você é um líder que assumiu a equipe há pouco tempo, com certeza você vai precisar de mais reuniões para garantir que diversos óbvios sejam ditos. E mesmo que você chegue num ponto onde todo mundo da sua empresa já sabe como são as condições da sua reunião, porque você já estabeleceu uma cultura, vai ter turnover, vai ter rotatividade, vai ter job rotation, vai ter pessoas trocando de cargo, vai ter pessoas entrando na tua equipe que não eram na tua equipe, e você vai precisar de novo sempre reforçar alguns óbvios. Então saiba que o óbvio sendo repetido também é ferramenta de construção de cultura. Porque aí você vai ser o líder que vai ser lembrado daqui a 10 anos da seguinte forma. Pô, o Márcio dizia sempre isso, né? Pô, tinha um gestor que repetia isso direto. Já aconteceu com você? Pois isso é ferramenta de construção de cultura. Né? Que ajuda, obviamente, a construir e forjar a mentalidade que você deseja para as pessoas que estão trabalhando contigo. Mas aqui que a gente tem pauta, o que você precisa para atingir o objetivo? Cara, Márcio, o que é uma pauta de uma reunião? Pô, é a lista de coisas que você precisa para atingir o objetivo. Pô, eu tenho o objetivo de, talvez vamos pegar um objetivo desafiador aqui, a gente vai ter que cortar 20% de receita, senão a gente vai ter que cortar pessoal. Né? A gente vai ter que cortar 20% de custos que não são de gente, caso contrário a gente vai ter que entrar em corte de custo de pessoas. Não sei se você já teve que participar desse tipo de reunião, já tive que participar de algumas, normalmente elas eram anuais, porque eu como executivo de multinacional, eu tinha, todo ano era mais com menos, então basicamente todo ano eu perdia vaga. Ó, sua meta mantém a mesma, mas agora você tinha 300 pessoas, agora você tem 250. Aí você tem que escolher os 50 mais improdutivos para cortar. De onde eu corto 50? E aí você tem que pensar de onde eu tiro, você vai lá, defende vaga. Olha só, eu não posso perder 50 vagas porque essas 20 aqui são importantes. E aí você entende, enfim, são reuniões desafiadoras. Mas volta pro foco aqui da reunião objetiva. O que eu preciso para atingir esse objetivo da reunião? Que é, fazer manutenção do resultado. Conseguir seguir vendendo a mesma coisa com 50 pessoas a menos é desafiador. A não ser que você tenha uma curva D lá realmente muito, muito abaixo da média. Aí você corta 50 pessoas e não faz nem cosquinha no resultado, porque eram 50 pessoas que não estavam produzindo por N motivos. Regiões, enfim, falta de headcount excessivo, enfim, N motivos que não cabem aqui. Mas pauta é a lista do que você precisa para bater a meta da reunião. Ó, eu quero chegar nesse ponto aqui, né? E, obviamente, tem reuniões que são reuniões de grandes projetos. E aí entra numa outra esfera, mas aqui eu tô partindo do pressuposto que é uma reunião com um objetivo menor. Você já fragmentou, né, o seu projeto em pequenos objetivos, aí você entra na reunião que tem um objetivo específico e dentro desse objetivo da reunião você coloca a lista do que você precisa fazer, você precisa falar, garantir, decidir, debater para tomar decisão. Terceiro,
pô, com base nos tópicos, para falar disso, quanto tempo você precisa? Porque pode ser 2 horas. Tem temas que são desafiadores para 2 horas, eu sei. Mas é importante colocar intervalo no meio disso. A gente vai falar sobre isso depois. Mas vamos adiante. Depois, ok. Por onde eu começo a reunião? Você vai começar a reunião pelos pontos mais fáceis. No miolo da reunião, você vai colocar os temas mais desafiadores. E você nunca vai deixar um tema quente para o final. Porque no final da reunião, as pessoas já vão estar dispersas. E no final da reunião, vai ter gente pensando no próximo compromisso. Se a reunião começou às 16 horas, com previsão para terminar às 16h50, 16h15 você tem que entrar nos temas quentes. 16h20 no máximo. Para você ter tempo, conseguir de fato desenrolar os assuntos que são críticos. Certo? E não deixar para o final temas extremamente importantes. Porque as pessoas vão perder a atenção, porque já começou a bater o relógio, já tem alguém mandando um e-mail, os aplicativos hoje, o Teams, os aplicativos de agenda, já começam a mandar notificações, seja no celular, seja no smartwatch, seja no relógio, ele vai te mandar uma notificação e as pessoas começam a perder. Já tem para reunião para aquela outra, é na outra sala, a reunião é no outro prédio, a reunião não posso fazer dessa sala aqui porque é privada e pediram para dar uma sala mais restrita. Então, aí a pessoa já tá pensando no deslocamento dela enquanto você deixou para falar o seu mais importante pro final. Aí você perdeu a pessoa. Enfim, você perdeu você não vai conseguir atingir o seu objetivo assim, porque as pessoas já estão desfocadas. Ter os participantes certos, já falamos um pouco sobre isso, que você pensa, ok, meu objetivo da reunião é esse, para eu bater esse objetivo da reunião, eu tenho esses temas aqui, que é a minha pauta, que são a lista dos temas que eu tenho que tocar, decidir, ou desenrolar, ou talvez preciso contextualizar brevemente para tomar uma decisão. Mas quem sentar nessa mesa que me ajuda a resolver esse problema. Quem sentar nessa mesa vai me ajudar a atingir o propósito, o objetivo da reunião que eu coloquei. Isso envolve decisor, especialista, executor, dependendo do contexto. Lembra, você não vai colocar alguém de operação numa reunião estratégica só para saber o que está acontecendo. A não ser que seu objetivo seja desenvolver essa pessoa para um cargo ali na frente. Para ela saber como são conduzidas as reuniões. É uma outra questão. Porém, se é uma pessoa que vai contribuir com informação, ela tem que estar. Mas daí ela está influenciando. Especialistas que talvez precisam ter dados e te ajudar com pontuações. Por exemplo, você tem que tomar uma decisão sobre, enfim, um layoff, né, que normalmente é uma reunião muito desafiadora, reunião de corte de vagas, e aí você tem que ter talvez alguém do jurídico junto, porque existem pessoas que talvez você não tenha algumas informações que você precisa do jurídico junto para poder te ajudar a tomar decisões. Então talvez alguém do jurídico tem que estar junto, algum especialista dessa área, ou algum decisor dessa área, ou alguém que possa ser o consultor que vai te orientar sobre esses temas. O livro sugere 30 minutos a 2 horas de reunião. Ele enfatiza, tente fazer reuniões de 55 minutos para dar 5 minutos de descanso e deslocamento. Isso para mim está desatualizado. Eu acredito que o intervalo entre reuniões de forma produtiva tem que ser no mínimo 10 minutos. Eu sei que talvez você que vive no mundo corporativo tá rindo da minha cara agora, porque você fala, Márcio, eu tô entrando 16h10 na reunião que terminou 16 horas, chegando atrasado, pedindo desculpa, e eu não consigo levantar da mesa, porque eu entro num Teams, saio no outro, entro numa reunião, saio na outra, eu preciso marcar a reunião comigo mesmo para que eu consiga ter espaço na agenda, porque se alguém vê minha agenda vazia, já começa a socar a reunião no meu Teams, na minha agenda. Eu sei que talvez você esteja falando e pensando isso, eu sei qual é a realidade. Mas o meu objetivo aqui não é ignorar a realidade, mas te trazer informações que te possam evoluir, melhorar. Né? Nem que seja, trazer para debate esses temas que eu estou trazendo aqui para a sua realidade. Talvez com a recomendação do livro. O que vocês acham aqui da gente estudar o livro Reuniões Objetivas da Harvard Business Review? É um livro pequenininho, dá para ler numa tarde, etc. Enfim, tem até um podcast lá que o Márcio falou,
falou um pouco sobre ele. Enfim, talvez seja uma sugestão para você trazer esse tema de uma forma que você não vire o palestrinha dentro da empresa, que você chegue e fala, gente, olha só, a partir de agora as reuniões vão ser assim, porque aí você acaba perdendo talvez um pouco a credibilidade diante do seu time ou diante das pessoas, porque você acaba virando aquela pessoa, pô, de novo, cara, sempre funcionou assim, aquela pessoa que tá tentando trazer inovação e é um pouco rejeitada, e às vezes quando você tá num ambiente mais duro, assim, em relação a inovação e coisas diferentes, você precisa literalmente comer pelas beiradas e ir chegando devagarinho, porque se você botar o pé na porta, provavelmente você vai fazer com que as pessoas se fechem ainda mais. Fecha parênteses, porque eu não, como eu falei já em outro podcast, a minha intenção não é fazer comentários neuro aqui em cima disso, né? É falar realmente sobre as obras de uma forma bem objetiva que ajude as pessoas a melhorarem no tema, que nesse caso é reuniões objetivas. Adiante, calendário, né? Buscar os melhores horários, né? Pensar também em reuniões periódicas, qual é o melhor horário, qual é o não melhor horário. No episódio sobre produtividade, a gente falou um pouco sobre a questão dos picos de atenção. Então é muito provável que se você marcar uma reunião que é muito importante antes do meio-dia, talvez você vai perder alguém. Se você marcar uma reunião muito importante antes de um feriado, num feriadão, as pessoas já estão com o notebook até desconectado da tomada, só na bateria, esperando para fechar e partir para a estrada, para curtir o seu feriadão, e aí você perde a atenção porque você dispersa. Então eu sei que muitas vezes você não consegue escolher, mas sempre que possível, busque horários dentro de cada realidade, onde você vai conseguir melhor a atenção da turma, tá? Porque é a economia da atenção que a gente vive hoje. Questão de logística, que é básico, se você vai fazer a reunião por virtual, que você, isso é importante demais, né? Já entra em condução de reunião, mas preciso falar aqui agora. Cara, precisa ter câmera aberta. Eu sei que talvez você diz assim, Márcio, mas minha vida melhorou muito desde que eu participo de reuniões que eu estou com câmera fechada, porque as reuniões que eu participo são um saco, as reuniões que eu participo são muito ruins, as pessoas, elas põem o PowerPoint, ficam falando mesmo tom, direto e tal, depois de 5 minutos virou sonífero, né, vende essa reunião aqui pra quem tá com insônia, enfim, eu sei que talvez você vai falar isso, porém, quando a gente tem esse recurso visual, a gente tem uma tendência de também dar recursos microsinais, vamos assim dizer, para os envolvidos, principalmente para quem está conduzindo a reunião, porque talvez a pessoa não saiba que a reunião dela está um porre, ou que a reunião dela está sendo improdutiva, e quando ela começa a perceber que as pessoas, se a câmera desligada não é suficiente, que as microexpressões faciais, que a cara de sono da turma indique aquela pessoa que está conduzindo a reunião que ela não está conduzindo bem, que são coisas que você consegue perceber quando está numa sala todo mundo. Então, recomendo a câmera aberta para aumentar essa conexão e também para dar recurso para quem está conduzindo a reunião para saber onde é que ela está indo, porque se eu não sei se eu estou indo bem, como é que eu vou, né, me aprimorar? Simplesmente vou tocar o meu prumo aqui. Materiais adequados, se possível mandar material de leitura antes, nunca extenso, porque você sabe que a agenda e vida de todo mundo é corrida hoje em dia. E aí tem uma regra interessante aqui sobre quantas pessoas participarem, né? Não achei nenhum embasamento nem em cima disso, mas é uma regra mínimo curiosa ou interessante, né? Se você tem que tomar decisão, não mais que 8 pessoas. Tomar decisão com mais de 8 pessoas pode ser complicado, porque são muitas opiniões a serem convergidas. 18 pessoas é legal para brainstorming, ter ideias, porque aí você enriquece a sala, e é importante trazer 18 pessoas que não pensem igual, trazer setores diferentes, áreas diferentes, porque aí você enriquece, porque alguém do jurídico não pensa do mesmo jeito que alguém do RH, alguém de TI, de tecnologia, não pensa da mesma forma que pensa alguém do comercial, de vendas. Quando você coloca essas pessoas na sala, você traz novos recursos e enriquece a sala em questão de ideias. E se for para atualizar ou engajar as tropas, 1.800 ou mais, ou seja, o máximo que tu puder. Então, se é uma reunião de engajamento e de mobilização, chama todo mundo. Enche o auditório, enche o galpão, o saguão, sei lá como é que você vai chamar aí, ou enche a sala, a sala do virtual, né, a sala do Zoom, a sala do Teams, entope de gente lá, porque o objetivo é engajar, é mobilizar.
Aí, obviamente, você precisa conduzir isso de uma forma que isso aconteça e que você não entregue um show de sono para a turma, porque você quer engajar as pessoas. Então você não vai passar você não vai colocar uma trilha sonora lenta, vamos assim dizer. Se você quer engajar as pessoas, você vai no ritmo, você tenta acelerar, você tenta colocar algumas coisas que, sei lá, campanha, você tenta mobilizar recordação, apelo emocional, retrospectiva, reconhecimento, você coloca coisas que engajem, porque se o seu objetivo é engajar, você tem que colocar coisas que vão engajar a turma. E não, vou engajar a turma. Olha só, aí você coloca na sua reunião de engajamento que você tá caindo o faturamento, que se continuar assim vai ter corte, se não sei o que. Cara, isso não é engajamento, né, cara? Isso aí martelar na cabeça da turma lá, né? Na moral da turma. Então vamos lá, checklist aqui, pra gente encerrar esse primeiro capítulo aqui. Motivo da reunião, pra que precisa ela? Por que precisa da reunião em uma frase? Quem precisa participar e preparar material. E aí, né, já fechamos aqui um grande checklist. Né? Importante, né, a questão do óbvio, já falei um pouco sobre isso. Né? O óbvio precisa ser dito, mas cuidado com ser prolixo. Você tem que escolher as mensagens que você vai ficar repetindo. Você tem que garantir a comunicação, a mensagem é sua, isso eu gosto muito dessa frase. A mensagem é sua. A responsabilidade da comunicação também é sua. Se o outro não entendeu, a sua responsabilidade é garantir a comunicação. Eu gosto muito dessa frase, garantir a comunicação. Porque aí você se coloca como protagonista. Eu, como comunicador aqui desse podcast, eu tenho a missão de garantir a minha comunicação. Para que você entenda. Obviamente, vai ter um ou outro que vai entender de forma distorcida o que eu estou falando. Mas aqui, eu não tenho a ferramenta de retroalimentação instantânea. Então, eu estou gravando, depois vai para o ar, e aí, talvez através de um comentário, eu vou ter algum feedback. Mas ele não vai ser instantâneo ali. Então, o que me cabe aqui é garantir a comunicação. E você, do lado daí, conduzindo a sua reunião, você tem a missão de garantir a sua mensagem. Que é, vocês entenderam? Quem é que pode repetir o que eu falei? Isso é básico, mas funciona. Tá? Pedir para alguém repetir o que você falou. E obviamente, né, porque talvez seja desafiador aqui, né, você mandar um material antes, eu acho que é um dos melhores insights, porque isso exige preparação. Se você vai mandar vai mandar um material para alguém antes sobre a reunião que você vai fazer, significa que você se preparou. E se você se preparou, a tendência da reunião ser boa é maior. Por quê? Simplesmente porque você se preparou. Você não chegou lá confiando que é um músico de jazz que vai viver do improviso. Improviso acontece, eu sei muito bem, eu vivo nos palcos, então eu sei muito bem que improviso é da vida, é do jogo, ele acontece e ele vai acontecer, mas você tem que ter um ensaio. Né? Se você não sabe, além de palestras, antes de virar palestrante, enfim, e dar aula, pós-graduação, enfim, virar consultor, eu fui músico, né? Semi-profissional ou amador plus, escolha a sua melhor definição aí. Então eu sei muito bem que às vezes tu tá no palco ali, teu parceiro de banda toca uma nota que você não tava esperando, puxa uma música que você não tava esperando e você tem que estar ali no palco, você tem que tocar, então o improviso faz parte. Mas antes, para que esse improviso acontecesse com excelência, houve muito ensaio, houve muita preparação. Então a gente já falou isso aqui, sobre deixar a pauta mais importante nunca para o final, né? E aqui, esse exercício prático que é no mínimo interessante fazer uma vez. Né? Eu acho que talvez seja desafiador, na realidade que eu pelo menos conheço de dia a dia organizacional da turma, colocar em prática. Mas eu acho que pelo menos uma vez vale a pena experimentar para ver como é. Que é você fazer o convite para reunião e enviar um mini memorando, né? Que as pessoas demoram no máximo 10 minutos para ler, e esse memorando atualiza as pessoas. Acho que é bem interessante. Capítulo 2, conduzindo reunião. Eu sei que eu já falei bastante sobre condução de reunião, mas vamos seguir a ordem aqui do livro, fazendo a sua revisão, capítulo 2. Ele traz a sugestão de fazer alguns papéis aqui. Essa sugestão aqui eu achei ela meio arcaica, mas eu vou dividir contigo. Se fizer sentido, você aplica, mas eu achei um pouco ultrapassada.
quer ter o líder da reunião, quer ter o secretário das reuniões, que é alguém que só anota, quer ter o especialista da reunião, quer ter o advogado do diabo da reunião, quer ter o cronometrista. Cronometrista, isso aqui quando eu olhei, eu dei risada e falei, não, tava de palhaçada comigo. Vai botar alguém na reunião para ficar cronometrando, um cronometrista, né? Me pareceu bem desatualizado. Mas, se fizer sentido para ti, se o teu contexto encaixar, vale a pena ter alguém, porque eu acho que, pô, é tanto relógio hoje em dia, né? É um relógio na parede, é um relógio debaixo do teu note, é um relógio no telefone que tá na tua frente, é um relógio no pulso. É tanto relógio que eu acho que o próprio condutor da reunião consegue ter uma noção mínima ali do que tá acontecendo na condução do tempo. Porém, enfim, cada realidade é uma realidade, posso estar extrapolando aqui e sendo injusto com a função de cronometrista aqui. Daqui a pouco tem alguém escutando aqui e minha profissão é cronometrista, vai saber. Duvido, mas é possível. Adiante. Começar na hora, isso é fundamental. Ah, mas Márcio, chegou só 2 e tinha 6 para começar. Começa com os 2, você vai educar as pessoas a chegarem no horário na próxima vez. Isso funciona, tá, gente? Isso aí é experiência prática. Deixa eu só aumentar a temperatura do ar-condicionado aqui, senão eu vou congelar. Então, chegando aqui nas regras de engajamento, né? Acho que isso é importante, você entender, mostrar. Reuniões, a gente está chegando ao consenso aqui que reunião para comunicar nem sempre precisa ser uma reunião, né? Podia ser um e-mail, podia ser um memorando, podia ser enfim, qualquer outra coisa. Né? Porém, se reuniões são utilizadas para tomar decisões, um ponto importante é como vão ser tomadas as decisões. Você ter essa transparência com o seu time. Como vão ser tomadas as decisões? Você avisa, olha só, todo mundo tem direito de fala, eu vou querer escutar todo mundo, mas no final quem decide sou eu. E tá tudo bem. Por quê? Porque você tá numa cadeira de liderança pra tomar essa decisão. Agora, você também pode, perfeitamente, pessoal, olha só, dessa vez, quem toma a decisão somos nós. Então eu vou querer realmente ouvir vocês e acho que o consenso vai ser o melhor. E aí você deixa as expectativas alinhadas no início da reunião de tomada de decisão sobre como elas serão conduzidas. E eu acho isso muito rico e poderoso porque você alinha expectativas, principalmente para aquelas pessoas que talvez vão ter aquela ideia que elas estão guardando há 6 meses para falar numa reunião, e aí ela fala aquela ideia na cabeça dela e ela acha que, ninguém me escuta nessa empresa. Não, cara, eu te escutei. Só que nesse momento, eu como gestor, eu entendi que não era a melhor alternativa. E eu vou te explicar o porquê que eu não acho que é. Enfim, se tiver tempo, se tiver contexto, enfim, eu julgo que é importante, né? Enfim, porque você gera mais engajamento numa pessoa, quando a pessoa entende os porquês das coisas, né? Mas vai depender do contexto, do tempo. Eu sei que o tempo é sempre um desafio em relação a isso, mas eu acho justo, eu acho válido, eu acho engajador você explicar no início da reunião como as decisões serão tomadas, né? A questão de engajamento sobre multitarefa, acho que é relevante e é interessante. 2014, olha só. 2014, vamos lá. 2010 eu estava numa multinacional e já estava começando, já tinha BlackBerry, né? Já tinha e-mail pelo celular. Não sei se você sabe o que é BlackBerry, né? Se você é da geração Z, vai ter que dar procurar no Google aí ou em alguma inteligência artificial explicar o que é BlackBerry, né? Mas enfim, volta aqui pro prumo. Já existia aquela questão de, vamos focar na reunião e não ficar mexendo no celular. Mas era menos, era pouco. Por quê? Porque os grupos de WhatsApp não tinham bombado ainda. Começou a bombar ali, acho que grupo de WhatsApp, talvez 2012, 2013, posso estar me falhando a memória, mas meu palpite é por essa época aí, onde os grupos de WhatsApp começou a funcionar, porque você conseguia colocar qualquer telefone, não era somente no BlackBerry que você conseguia ter aqueles grupos, aquelas mensagens, e cara, hoje isso eu acho que é um desafio gigante. Né? Eu acho que as pessoas até agradecem se chega alguém na reunião e fala, pessoal, por favor, não mexam no telefone, mandem mensagem para alguém importante, obviamente, se alguém tá no hospital aí, você tá esperando uma ligação, né, deixa o telefone, alerta em relação a isso, mas, cara, a maioria das ligações que você vai receber não são de vida ou morte, então, poxa, preste atenção aqui na reunião, deixe de lado um pouco as notificações, todas as notificações estarão lá depois
quando você sair aqui da reunião. Eu acho que é importante nisso, né? Porque eu já falei aqui, né? Esse tema aqui das políticas de uso excessivo de dispositivos eletrônicos multitarefa. Olha que bonito que ficou. Alguns insights extras aqui de condução de reunião. O exercício da cadeira vazia do cliente. Reza a lenda, né? Enfim, que Jeff Bezos, da Amazon, ele deixava e ainda deixa uma reunião, nem reuniões, uma cadeira vazia na mesa, porque ele tinha um cliente-centrismo. O que significa isso? É o cliente no centro. Isso é um ponto importante, muitas vezes as pessoas se esquecem na reunião. As pessoas estão fazendo reunião para resolver problemas delas e, na verdade, empresas precisam cuidar dos seus clientes, porque sem cliente a empresa não sobrevive. Então, por isso que a experiência do cliente é tão relevante hoje, né? Enfim, ter esse cliente-centrismo, colocar o cliente no centro. E a empresa se adapta ao cliente, a empresa gira em torno do cliente, e não o cliente tem que se adaptar a como funciona a regra da empresa. Né? A empresa entende como o cliente se comporta e eu adapto minhas entregas, meus serviços, meus produtos, para que você tenha a menor fricção possível, para que você tenha o menos desafios, menos atrito para você consumir o meu produto. E aí essa cadeira vazia do cliente é você imaginar o que o cliente diria para nós nessa reunião. É extremamente poderoso essa reflexão, é extremamente poderoso. Às vezes eu, quando estou aqui sozinho na minha mesa pensando, eu não tenho a cadeira vazia aqui, uma questão de espaço também não faria muito sentido, mas eu tenho esse lembrete. Pô, o que o cliente estaria dizendo se ele estivesse nessa reunião, ou se ele estivesse comigo nessa troca, nesse argumento que eu estou tecendo aqui, enfim, ou nesse workshop que está sendo construído, nessa palestra nova que está sendo formada, enfim, ou nesse livro que eu estou escrevendo, o que o cliente está dizendo ali? O que ele pensaria? Como ele contribuiria em relação a isso? Então você consegue ter uma visão, você consegue ampliar sua visão em relação a realmente o cliente, que é o mais importante de tudo. Sem o cliente, empresas não sobrevivem. Quando você for trocar, debater nas reuniões sobre temas, tem uma questão importante aqui que é reuniões produtivas normalmente são fomento de discordância. Como é que eu vou dizer isso? São lugares onde a gente tem divergência de ideias. Eu penso A, você pensa B. Só que juntos a gente pode pensar em C. Juntos a gente pode pensar em alguma coisa diferente. Eu posso ter um marketplace, você pode ter, enfim, uma ferramenta de anúncios e o meu marketplace pode funcionar com a sua ferramenta de anúncios juntos. Então, meu pensar pode somar ao teu pensar e nascer outro pensar. Então, o que a gente quer quando a gente discorda do outro, a gente vai discordar de ideias. A gente não vai discordar de pessoas. Esse insight ele é simples, mas ele é muito poderoso também para evitar melindres, para evitar atrito pessoal, brigas, sendo mais coloquial aqui, né? Egos atacados. Por quê? Você pode não concordar comigo. Eu dei uma ideia. E aí você fala, não concordo com o Márcio. Eu entendo que você falou não concordo com o Márcio, mas seria mais interessante você falar, eu discordo da ideia do Márcio. Porque aí você, caso eu esteja ferido emocionalmente, como muitos de nós estamos, você não está me atacando e eu não me sinto ofendido, eu não me sinto ameaçado. Quando você ataca a minha ideia, eu continuo sendo bom. A ideia que talvez eu trouxe que não era boa. Então, quando você ataca o intelecto, você promove atrito intelectual e não atrito pessoal. E as palavras que você escolhe na hora de fazer isso são fundamentais para que você não ataque o coração do outro, vamos assim dizer. Não ataque a alma, né, a honra, vamos assim dizer, daquela pessoa com quem você está debatendo. Então, em reuniões, lembre disso. Cara, discorde de ideias. Não discorde de pessoas. Discorde das ideias.
cuide das pessoas. Se você é líder, preferência, seja o último a falar. Se você abrir uma reunião, principalmente que envolve ideias, ou quando, por exemplo, você tem que tomar uma decisão e você quer saber o que cada área acha. Se você, como o líder, o chefe, o CEO, o gerente, o dono da P toda, se você falar primeiro, existe uma tendência por uma hierarquia das pessoas falarem o que você disse, simplesmente serem papagaios e repetirem o que você falou. Talvez com uma ou outra contribuição em cima. Eu concordo com o Márcio. Inclusive, eu diria mais, eu diria que eu concordo com o Márcio e botaria alguma coisa a mais em cima. Você vai ter pouca contribuição. Porque o líder tem influência. Ah, mas eu sou um líder que peço, não sei o que. Não interessa. Se você é o chefe, se você decide quem fica e quem vai da sua empresa, se você tem poder de demitir alguém, né, e provavelmente você tem como líder, enfim, cara, provavelmente você vai influenciar. Não, mas eu sou muito de boa, Márcio. Não interessa. Se você tem o poder de demitir alguém, essa pessoa tem um mínimo de medo de você. Isso é fato. Tá? Então, chega a ser biológico, tá? Então, seja o último a falar se você é o líder. Outro ponto, durante a condução de reuniões, use e abuse de ferramentas de inteligência artificial para fazer sumários automáticos, para fazer atas pós-reunião, para ajudar a perceber e ler as tarefas que ficaram pendentes. Tem muitas ferramentas hoje aí, você pode pesquisar e talvez a melhor alternativa para você seja chegar na sua ferramenta de inteligência artificial que você usa, seja o ChatGPT ou o Gemini, e perguntar: eu quero gravar minhas reuniões porque eu quero automatização das atas. Qual ferramentas de IA para fazer isso funcionam bem hoje? É basicamente isso. Tudo que você quer saber sobre alguma coisa, faz sentido você perguntar para a IA qual seria a sugestão dela. Sempre importante, independente de qualquer IA que você use, sempre revise. Cara, IA sempre tem algum problema. Tem dias eu uso bastante, eu uso muito, eu sou um heavy user aqui. As que eu mais uso, eu uso duas, eu uso o ChatGPT e o Gemini. Aí, obviamente, junto com o Gemini, acabo usando o Notebook LM. Mas o fato é que a inteligência artificial parece que ela tem dias que ela alucina loucamente. Ela vai indo muito bem, e de repente ela manda uma na lua, né? Tá chutando na gaveta, tá chutando no ângulo, chutou, é gol, 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 gol. Aí daqui a pouco ela pega uma bola e joga lá na lua. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Sei lá, economizou processamento, enfim, tava todo mundo usando ao mesmo tempo, não usou todo o poder de processamento que tinha e mandou essa resposta absurda, ruim, péssima. Isso pode acontecer com você, tá? Então sempre precisa revisar, ok? Ponto importante aqui também, aliás, sobre a aplicação, é a questão do silêncio. Isso acho que é um tabu, né? As pessoas têm medo do silêncio. E aí você fala alguma coisa, todo mundo fica em silêncio, e aí você se questiona. E aí? Vim aqui para reunião sozinho? Esses comentários que, por mais coloquiais que sejam e por mais costumeiros que sejam no dia a dia corporativo, só para te lembrar que eu estive lá dentro de multinacionais por 12 anos, hoje eu tô do lado de fora, né, como consultor, né, já somando aí, acho que, 16 anos de experiência nesse meio, né, porque tem experiência anterior, que eu era técnico em eletrônica, que não vem ao caso agora, mas existem algumas frases que são, vamos dizer assim, mas é assim que se fala aqui, Márcio. Pois é, mas não é assim que devia se falar, porque isso aí acaba inibindo o potencial que as pessoas têm para contribuir. Que é o melhor ativo que você tem na sua empresa são as suas pessoas. E se você não tem as pessoas à vontade para entregar resultados, para contribuir em reuniões e decisões, cara, você não precisa de gente ali. Enfim, coloca, né, uma IA ali para fazer o trabalho e você vai se arrepender, porque o potencial de uma pessoa é maior do que uma IA. Muito mais, né? O potencial de uma pessoa sabendo bem utilizar IA é maior ainda, né? Porque
mais maior não dá, né? Tem essa aqui que eu achei meio ridícula, tá? Que foi, questão do cronometrista, que fala no livro, de colocar o tempo. Quando a pessoa tá bem no tempo, ela levanta um palito de picolé com uma bolinha verde. Quando a pessoa tá com 10 minutos para encerrar o tempo da agenda, ela levanta o palito amarelo. E aí, quando acabou o tempo, ela levanta o palito vermelho, porque daí a pessoa não precisa ficar olhando pro relógio para controlar o tempo. Eu achei meio, sei lá, infantil, tá? Essa é a palavra. Enquanto eu tava lendo aqui, e relendo, na verdade, né? Enfim. Mas acabei deixando aqui porque talvez faça sentido para você, dependendo do contexto. Ponto muito importante ainda sobre condução de reuniões, na verdade, entre uma reunião e outra. Vamos pensar o seguinte, a gente planejou uma reunião, a gente conduziu uma reunião, vai ter o follow-up da reunião, que normalmente é amanhã, depois de amanhã, enfim, tem um prazo. Mas entre uma reunião e outra, descanse. Pô, mas como assim descansar? Não tenho tempo de descansar. Caramba, bicho, eu tenho muita meta para bater, eu tenho muito resultado para entregar, eu tenho muito relatório para fazer, eu tenho muita coisa. Eu não posso me dar esse luxo de descansar. Pois é, mas você devia descansar mesmo assim. E aí tem esse estudo, que foi publicado em 2021, então não está no livro, porque o livro foi publicado em 2014, e ele acompanhou o cérebro, monitorou o cérebro de algumas pessoas enquanto estavam participando de reuniões. A hipótese da pesquisa era, será que as pessoas que fazem pausas produzem a mesma coisa ou mais do que as pessoas que não fazem pausas? E aí eles fizeram esse estudo e trouxe então algumas revelações aqui bem interessantes. Esse grupo de cima aqui que você está vendo, se você está vendo aqui pelo Spotify, você pode enxergar, ou pelo YouTube também, mas se não, vou fazer uma breve descrição aqui, que é, na imagem de cima eu tenho a imagem de cérebros monitorados por eletroencefalograma, que acabam medindo a atividade cerebral em ondas. Ele está com imagens em vermelho. Quanto mais reunião eu faço, mais vermelho fica a atividade cerebral. Tá? Vermelho significa estresse, tá? Enquanto que quando as reuniões têm pausas, eu mantenho a atividade cerebral mais ativa no sentido de mais recurso cognitivo, mais capacidade ou melhores condições para resolver problemas, resolver puzzles, resolver enigmas, resolver problemas do dia a dia das organizações. Então, o primeiro grupo não teve intervalos e não tiveram 4 reuniões. Eles tiveram muito estresse monitorado nos seus cérebros. Enquanto que as pessoas que tiveram pausas, né, entre as reuniões, elas tiveram melhor desempenho cerebral monitorado. A gente já sabe de forma antecipada, por outros estudos, quais são as condições para o cérebro funcionar melhor. Em quais condições que o cérebro melhor desenvolve solução de problemas. E o que a gente sabe é que esse cérebro azul, que eu estou falando aqui, que é o grupo com intervalos, ele tem melhores condições para resolver problemas. Aí eu te pergunto, vamos lá, dinheiro na mesa. Quanto custa a hora do pessoal que você colocou nessa reunião? Quanto custa a hora? Aí você faz a conta. Beleza, custa tanto. Ok. Multiplica aí as reuniões improdutivas que você fez. Multiplica quanto está custando cada uma dessas reuniões improdutivas que você está fazendo. Ou ainda, se você não tiver as pessoas no seu melhor, o que você talvez esteja perdendo com decisões erradas que são tomadas, mesmo pelas melhores pessoas, simplesmente porque elas não estão na sua melhor condição. Por isso que eu defendo tanto, e sou uma espécie de embaixador aqui do bem-estar no trabalho, né, da felicidade como um todo no trabalho. Não da felicidade da alegria, mas da felicidade do construto maior, do bem-estar no trabalho. E o que a gente sabe é que
melhores condições para tomar melhores decisões vão te levar a melhores resultados. E quando você diz para o seu povo fazer uma pausa de 10 minutos entre uma reunião e outra, você não está sendo preguiçoso. Você não está estimulando uma cultura de preguiça ou uma cultura de desleixo. Muito pelo contrário, você está cultivando uma cultura de performance, mas com base em evidência, não em performance que faz no achismo. Naquele estilo de performance onde você, não, eu não descanso nunca, eu não durmo, eu vou dormir às 2, acordo às 6 e é isso aí. Aí uma hora vai cair lá capotado porque não tá fazendo recuperação, não tá fazendo higiene do sono, toma péssimas decisões porque não se alimenta bem, porque não dorme bem, porque não tem um sistema endócrino do corpo regulado, porque não cuida da saúde física e mental, e isso reflete em péssimas decisões, e péssimas decisões vão te levar a ter resultados ruins. Aí capotou. E aí quando não tem nem resultado, né, não tem nem saúde, sobra o quê? Sobra você, né, buscando ajuda aí para conseguir se reerguer. Então, quando você fala para alguém fazer intervalo, você está cuidando da performance da tua empresa. Isso não é preguiça. Isso não é cultura de preguiça, tá? Aqui é um outro gráfico, né, que mostra a mesma coisa, né, que a atividade com intervalos ela melhora a atividade cerebral no que diz respeito a condições para performance. E aí vamos para o capítulo 3. Tá? Isso que eu trouxe de fora. O capítulo 3 é o dia seguinte, o follow-up. Tá? Primeiro, uma reunião que não gera ações, cara, foi um bate-papo que você jogou fora. Se você não gerou anotações, se você não gerou ações que precisam ser tomadas pós-reunião, ou acabou a empresa, ou você bateu o papo a custo de milhares de reais aí, porque normalmente quem participa de reunião não recebe pouco, né? Ou recebe mais que a maioria, né? Enfim. Tem a questão da ata eficiente, que ele sinaliza aqui o que uma ata eficiente precisa ter, que é o que precisa ser feito, quem precisa ser feito e até quando precisa ser feito. Tá? O documento, que é a ata que precisa ser gerada, ela precisa ser completa o suficiente para que alguém que não esteve lá saiba o que aconteceu, mas sintética, né, o suficiente de tal ponto que essa pessoa não demore muito tempo para ler. Né? Não demore mais que 5, 10 minutos para se atualizar. Porque é muito melhor uma pessoa ser comunicada do que aconteceu através de uma ata, onde eu leio isso em 5 a 10 minutos, do que ter participado 50 minutos e eu podia estar fazendo outras coisas, né, em outros, ou até participando de outras reuniões. Outra coisa, acompanhamento. Se você não acompanhar o que precisa ser feito, vai se perder. O mundo corporativo tem tanta demanda e tudo é tão urgente hoje em dia que se você delegar e não acompanhar, vai virar delargação. Virou delargar. Porque as pessoas, por si próprias, dificilmente vão ter espaço na agenda para conseguir cumprir aquilo que você está colocando para elas, se você não acompanhar. E o fato é, se você não fizer um acompanhamento, alguém vai estar fazendo um acompanhamento sobre outra coisa e aquilo vai entrar numa lista de prioridade para aquela pessoa que deveria estar fazendo o que você pediu para ela, e ela vai fazer outra coisa simplesmente porque você deixou. Não, mas ela sabe que ela tem que fazer. Não, eu já fiz minha parte, aqui eu confio em todo mundo. E isso não é microgerenciamento. Microgerenciamento é você ficar no cangote, aí já fez? E aí 5 minutos depois, e aí já fez? E aí de 1 em 1 hora, e aí evoluiu? Agora, dependendo da velocidade do projeto, de 1 em 1 dia, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, mandar uma mensagem ou um e-mail. Oi, tudo bem? Sabe me dizer quantos % do projeto está pronto? Sabe me dizer se precisa de alguma ajuda em relação a isso? Faltou algum material enquanto você estava fazendo isso? Esse tipo de acompanhamento, ele é produtivo, porque ele estimula o lembrete da tarefa, assim como você faz o acompanhamento. E você sabe o que está acontecendo e você dá recursos e também espaço para que, caso aquela pessoa esteja com dificuldade de conduzir aquele acordado que foi colocado na reunião, seja concluído. Ele faz referência a uma fala do Peter Drucker, falando bem de Alfred Sloan, Alfred Sloan, né, da GM, que era muito bom em fazer isso, né, e que boa parte da sua excelente capacidade de gestor
se devia à sua excelente capacidade de gerar memorandos sucintos, né? Eu já falei sobre isso, mas reforço, confie na IA, mas faça a revisão humana, né? Tem nuances que se perdem, né? E precisa do olho. Né? Eu mesmo aqui uso a IA para fazer esse episódio e eu perco coisas, eu falo na transcrição, na revisão, coisas que são perdidas depois quando o Markdown é gerado. Aí eu preciso pegar manualmente, colocar algumas coisas a mais aqui, porque eu falei, putz, uma das coisas mais importantes que eu falei lá na transcrição quando eu estava revisando o vídeo, o livro não tá aqui, aí eu preciso lá colocar manualmente. Então sempre tem alucinação. E acho que vai demorar um pouco para sair, tá? Por quê? Porque o grande desafio agora é poder de processamento. Então, o poder de processamento é economizado a todo custo e economia de poder de processamento da IA, na minha visão aqui, de um usuário, é respostas respostas ruins, né? E aí? E o que eu faço quando a reunião se perde, Márcio? Bom, cara, às vezes você tem aquele participante dominante, que o cara fica falando. Pô, se for presencial, você pode agradecer o comentário e convidar outra pessoa para falar. Cara, obrigado pela tua contribuição, né? Muito bom. Eu quero chamar aqui o Márcio agora para falar. E aí você convida outras pessoas, né? E eu sei que talvez aquela pessoa vai vir de novo. E se for presencialmente, você pode até sentar, ficar de pé e parar do lado dela, botar uma mão no ombro, com uma mensagem assim, cara, vê, segura um pouquinho aqui, que agora eu preciso que os outros falem também. Ou até falar em voz alta isso, né? Cara, muito boas suas contribuições, mas agora eu preciso que os outros também falem. Quem pode falar mais aqui além do Márcio? Porque o Márcio tá falando bastante, já te ouvi bastante, Márcio, hoje, né? Enfim, quero ouvir os outros agora. Talvez esse tipo de conversa, depende muito do tom, obviamente, da reunião, depende da pessoa, mas pode ser interessante. Quando você vê alguma discussão que o Márcio fala uma coisa, aí o João fala outra, a Maria fala outra, e tá todo mundo falando a mesma coisa e tá naquela roda, meu Deus, o pessoal só tá repetindo as coisas para dizer que participou da reunião, você pode retomar a palavra, tudo bem, só para lembrar aqui, aí você pode mostrar um quadro branco, que você anotou as coisas, ou você pode, de fato, abrir aí um notepad, espelhar a tela, enfim, esse ponto aqui a gente já cobriu, a gente já anotou, como tá marcado ali do quadro branco, ou como tá aqui na nossa pauta que vem sendo construída enquanto a gente tá falando, eu quero trocar o assunto. Então, é uma estratégia prática para você parafrasear tudo que foi dito e encerrar o assunto e partir para a próxima, senão você não vai conseguir avançar. E conflitos, né, tabu, assim, né? Dependendo do assunto, cara, que aconteceu, do tema, às vezes turma, olha só, acho que tá todo mundo muito com as emoções na flor da pele, e eu acho que a melhor alternativa para nós, eu vou encerrar essa reunião, que eu acho que cada um volta para sua mesa, segue trabalhando, sem melindre nenhum, e eu vou remarcar a reunião, vou preparar um memorando para atualizar você sobre talvez algumas informações que tenham faltado, e aí a gente retoma depois. E aí você chama, você faz essa pausa, tem dia que não é dia, né? Como é que fala? Como é que se fala? Tem dia que é noite, né? Eu acho que é isso. Não sou muito bom nesses ditados aí, mas enfim. E, cara, vai ter situações onde talvez você vai ter que encerrar a reunião e, enfim, e recomeçar, tá? Aí aqui tem muito importante também a questão da segurança psicológica. Eu já vim falando de segurança psicológica. Acho que vai ser inevitável. Eu acho que vai ser inevitável fazer a revisão dos livros da Amy Edmondson sobre isso e do Timothy Clark, porque volta e meia a gente sempre volta nesse tema do mundo corporativo. O poder e a importância dessa tal segurança psicológica. Vamos lá aqui. Isso aqui é importante, tá? Eu sei que, né, talvez o tempo aqui já passou bastante, mas tem coisa boa aqui ainda, que é a diferença de uma pergunta investigativa e de uma pergunta que eu chamo de inquisidora. A pergunta investigativa é uma pergunta que vai na linha da apreciação, de eu entender o que está acontecendo. Eu gosto do exemplo do copo. O copo quebrou, tá? Ou seja, um problema aconteceu. E aí você entende, o que aconteceu? A pergunta investigativa é, o que aconteceu aqui? O que aconteceu que um copo se quebrou? Vamos entender? Essa é uma pergunta investigativa. Eu quero entender o que aconteceu. A pergunta inquisidora, ela já vai direto. E aí, quem é que quebrou esse copo? Hã? Pô, caramba! Mais um copo quebrado. Eu estou procurando um culpado. Então, às vezes, a forma como você enquadra a sua pergunta numa reunião, ela pode sim se encaixar e dar um tom que você vai fechar o seu time.
né? Daí depois o pessoal nunca mais vai falar contigo, porque, caramba, só quer se procurar culpado, não tá focado. Tá mais preocupado em achar um culpado do que achar a solução? Eu que vou ficar quietinho na minha aqui, vou fazer o meu trabalho, e assim que aparecer uma vaga, eu vou vazar daqui. Então, cuidado com as perguntas inquisidoras. Faça perguntas investigativas. Faça perguntas onde você busca apreciar o que aconteceu. O que aconteceu? Pá, o copo ficou na ponta da mesa, alguém passou rápido e acabou esbarrando. Beleza, aconteceu. Como é que a gente pode evitar que isso aconteça de novo? É uma pergunta investigativa com foco na solução, não com foco em culpados. Tá? Eu acho que isso é relevante. Tá? Aí aqui, bom, a gente já falou sobre isso aqui, agora os tópicos gerais, só para relembrar tudo que a gente falou. Né? Reuniões são caras. Reunião é negócio que custa dinheiro, porque tempo é um dos ativos mais caros que a gente tem aí dentro da empresa, né? Então, multiplicar o salário hora dos presentes pelo tempo de duração da reunião, você provavelmente vai se assustar com o dinheiro que você está gastando na empresa, né? Outra coisa, reunião é ferramenta de gestão, não é um evento social para ficar fazendo relacionamento. Então, você não tem que chamar para reunião quem não precisa estar lá, tá? Para agradar alguém, tá? E é importante essas conversas, talvez, fora a reunião, para alinhar isso. Olha só, na reunião tem que estar quem vai, enfim, contribuir para isso. A gente entendeu que são essas pessoas. Já falamos aqui sobre a definição do propósito, sobre a regra 8, 18 e 1800. Também falamos sobre começar no horário e terminar no horário para criar cultura de respeito. As pessoas vão respeitar isso ao longo do tempo. Tentar fazer com que a reunião dure 50 minutos, tá? E você ter 10 minutos aí entre um compromisso e outro para conseguir dar esse respiro para o cérebro que a gente falou no estudo que foi conduzido antes. Aliás, aquele estudo foi conduzido pela Microsoft, tá? Acho que não falei sobre isso. Aqui pode ser uma estratégia talvez inteligente, né? Enfim, de você atribuir algumas tarefas a mais para quem chega atrasado, uma forma de humor e estimular a disciplina, enfim. De preferência que isso seja acordado e não gere, como é que eu vou dizer, humilhação, né? Que gere disciplina realmente, né? Estimular os quietos, né? E ser firme com os prolixos, mas com gentileza. O silêncio é um espaço de processamento, não de vácuo, então às vezes as pessoas estão em silêncio, significa que elas estão pensando, que elas estão processando, você não precisa ser a pessoa que vai chegar lá e dizer, e aí, vem pra reunião sozinho? E aí você está fechando portas de comunicação e não abrindo, né? Tá fechando canais de comunicação e não abrindo. Despessoalizar o conflito, foco no problema e não na pessoa. Discorde da ideia do Márcio, não discorde do Márcio, é uma estratégia inteligente. A ata deve conter o que, quem e quando. Se não tem nada para decidir ou criar, usa o e-mail, né? Usa outra ferramenta de comunicação. Segurança psicológica presente direto aqui, né? Ela é combustível para esse atrito intelectual. E IA é uma aliada na sua ata. Agora, se você não revisar a ata, você vai, em algum momento, se você vai tomar uma assim, ó, você vai passar vergonha. Se você deixar a ata somente com a IA e não revisar, e confiar demais na IA e não fazer suas anotações também, para depois cruzar suas anotações com a ata, em algum momento você vai tomar uma ruim, você vai passar vergonha em alguma reunião de board, porque a IA vai te deixar na mão em algum momento. Acredito que é isso, né? Aqui, enfim, né, uma visão geral do livro que não julgo não ser necessária ser transcrita aqui para vocês, e algumas perguntas, talvez para encerrar, e reflexões. Afinal, essa reunião poderia ter sido um e-mail ou uma mensagem curta? Quem está aqui apenas para ser informado e poderia receber a ata depois? Será que essas pessoas precisavam estar aqui? Eu estou sendo duro com os problemas e suave com as pessoas? A minha empresa tolera o atraso? A gente já falou bastante sobre a ferramenta, sobre a reunião ser uma ferramenta de disseminação de cultura. Se as tuas reuniões começam atrasadas, a tua cultura tolera o atraso. É o gerente invisível da tua empresa. E, né, enfim, como nossas reuniões refletem a cultura que queremos construir. Falamos bastante, até me passei no horário aqui, mas eu quero saber de ti, o que faltou nesse episódio? Eu quero te escutar agora aqui, o que faltou nesse episódio? O que não está aqui sobre reuniões produtivas? Sobre reuniões objetivas? Você tem algum caos para contar aí sobre reunião? Engraçado? Deixa nos comentários.
Protocolo de rede social, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações, comente, compartilhe com o seu time, né? Enfim, se você entendeu que tem valor, obviamente, e avalie se você no Spotify, se você estiver assistindo ou ouvindo pelo Spotify. Acho que eu falei tudo, vou ficando por aqui e mais uma chamada de comentário aqui, que é: que livro você quer que eu revise? Qual livro você quer que eu revise? Comente aqui nesse formato que você está assistindo aqui no Pérolas e Ostras Podcast. Meu nome é Márcio, foi um prazer estar aqui junto contigo e vejo você no próximo vídeo. Valeu!